Olá! Seguimos aqui com nossa conversa sobre Evolução em Dois Mundos, essa obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Isso aí, continuando a explorar essas ideias tão ricas, né? Exato. E hoje o foco é numa coisa central que o livro traz. Como a evolução do corpo, a física e a evolução moral, a espiritual, foram acontecendo juntas na história humana. Aham. A ideia é entender como esse progresso duplo aconteceu, pelo menos segundo a visão da fonte. E é fascinante mergulhar nisso, porque não é algo que a gente costuma pensar separadamente, né? Geralmente se foca só no físico ou só no espiritual. Verdade. Então vamos tentar entender isso melhor. O texto é bem claro sobre os avanços físicos, né? Fala do crânio maior, das mãos mais ágeis, sentidos melhores. Sim, a parte biológica é bem descrita. Mas aí fica a pergunta: como é que o lado moral acompanhou esse ritmo todo? Não foi só o corpo que mudou, certo? De jeito nenhum. E aí que entra o ponto-chave, o que a obra realmente destaca: o surgimento da responsabilidade. Responsabilidade. Conforme a capacidade física e, claro, a intelectual foram crescendo, a responsabilidade de cada um começou a aparecer. A fonte até sugere que isso foi, um marco. O momento em que o ser humano começou a ter que caminhar mais por conta própria, espiritualmente falando. Ah, entendi. Menos dependência daquela orientação espiritual mais direta, que talvez existisse antes. Exatamente. A responsabilidade impulsionou a busca individual pelo progresso. Não era mais só seguir. Era preciso escolher, decidir. E essa responsabilidade, então, ela despertou o quê? Além de ser um peso, imagino, ela deve ter ativado outras coisas. Com certeza, a descrição no livro é de uma expansão bem grande. O pensamento, como o texto diz, ganhou asas audaciosas. A imaginação ficou mais forte. Nossa. E o amor, olha que interessante, o amor se agigantou no ser. Foi um crescimento interno enorme. Isso é muito bonito. E como que essa mudança interna começou a aparecer na vida prática, na convivência? Bom, a obra liga isso direto com o nascimento da noção de direito. Direito. Como assim? Usa um exemplo bem pé no chão. O apego aos filhos, sabe? A família. E isso levou à ideia de propriedade, de ter um lugar seu, de defender o seu grupo. Ah, faz sentido. Proteger o que é seu. Isso. E dessa necessidade de proteger e de conviver, surgiram as primeiras regras. Tipo, a regra de ouro. Não fazer para o outro o que não quer para si. Algo bem básico, mas fundamental. Quer dizer, a base da ética começando a se formar ali. Exatamente. E a fonte até comenta que mesmo chamado homem selvágico, ainda muito instintivo, começou a criar uns freios para si mesmo. Quando ele respeitava a cabana do vizinho para não ter briga, para evitar retaliação, ele já estava, sem saber, talvez construindo a base do direito, em cima das obrigações de cada um. Nossa, é uma perspectiva bem interessante sobre a origem das regras sociais. Não é só uma imposição, nasce de uma necessidade mútua. Pois é. E aí o negócio fica ainda mais profundo, né? O livro fala da consciência desperta. O que realmente muda quando essa consciência, acende? Aí a coisa muda de figura completamente. A perspectiva sobre a vida, sobre as ações, sobre as consequências, tudo se amplia. Como assim? A pessoa começa a perceber de verdade que o que ela faz gera reações. Nos outros, no ambiente, no universo, a lei de causa e efeito ali na prática. Certo. Ação e reação. Talvez o mais importante venha a compreensão de que a vida não acaba aqui, no corpo físico, que as ações têm consequências que vão além da morte. Uau! Isso é transformador. Totalmente. E essa consciência desperta, segundo o livro, ela ativa os princípios de ação e reação dentro da própria pessoa. É como se a lei moral se instalasse internamente. Então não é mais só uma lei externa, ela vira parte do ser. Isso. Continua a liberdade de escolher, claro, mas as consequências se tornam automáticas. Tanto aqui na matéria quanto lá no plano espiritual. A responsabilidade ganha uma dimensão assim cósmica. Essa ideia das consequências além da vida física é muito forte mesmo.
E lembro que o texto usa uma imagem e uma analogia bem marcante para falar dessa passagem, né? A da metamorfose. Sim, a da metamorfose do inseto é ótima. Explica um pouquinho pra gente. Estruturação profunda. Uma histogênese espiritual, como o livro chama. Histogênese espiritual. Que termo. É forte, né? E o ponto central é que esse estado logo após a morte, essa espécie de casulo de forças mentais, ele é totalmente moldado pelo que a pessoa cultivou aqui. Pensamentos, sentimentos, o esforço de melhoria que ela fez em vida. Quer dizer, a gente constrói esse casulo enquanto tá aqui. Exatamente. E a falta desse trabalho interno, dessa renovação, pode levar a pessoa a ficar meio que presa nesses padrões mentais antigos, limitantes. Nosso estado mental aqui tece a nossa realidade inicial do lado de lá. Entendi. É muita informação, mas faz muito sentido. Se a gente fosse resumir a mensagem principal dessa parte toda, o que seria? Olha, a perspectiva que fica é que a vida na Terra é como um grande campo de plantio, né? A gente semeia o tempo todo com sentimentos, palavras, ações. Certo. O plantio é opcional, mas a colheita... A colheita é obrigatória, como se diz. E o mundo espiritual seria o lugar dessa colheita, onde a gente assimila as lições, as experiências, para poder seguir subindo, evoluindo. É um ciclo. Perfeito. Então, resumindo, a evolução humana por essa ótica tem duas mãos, o físico e o moral, caminhando juntos. E o motor disso é responsabilidade, que vai crescendo, a consciência que desperta. Isso. E tudo isso regido por leis de causa e efeito que funcionam aqui e depois daqui. Sinceramente, são explicações que ajudam muito a gente a entender nosso próprio desenvolvimento, nosso caminho. É profundo. Sem dúvida. É uma visão que integra, né? E nos deixa com aquela reflexão final que a própria leitura inspira, né? Qual seria? Se esse estado, logo após a morte, é tão influenciado por esse casulo mental que a gente mesmo tece em vida, quais são os fios que a gente está tecendo agora? Com os pensamentos, as ações de todo dia. Que tipo de histogênese espiritual a gente está preparando para nós mesmas, hein?